Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta para mais um episódio do quê? Você já sabe, né? Podcast Entendes o que estás lendo. Um fantástico momento de reflexão bíblica, tem sido muito joia. Momento de muito aprendizado, muita teologia bíblica, muito aprendizado bíblico grátis para você. A um toque do seu dedo no celular. E hoje nós vamos continuar no capítulo 9, hoje veremos o último episódio do capítulo 9, parte 4, episódio 188. Continuamos na terceira temporada e continuaremos até o final do livro de Êxodo, se Deus quiser. Tudo jóia com vocês? Estão firmes aí? Prontos? Então vamos lá. Não sai daí, fica até o finalzinho e chama a gente para se juntar a nós, para estudarmos a Bíblia junto. Deus tem nos guiado por uma caminhada muito legal. Vamos lá. Então Arão e Moisés foram os destinatários das revelações que Deus já havia concedido. Suas crenças não deveriam ser desconhecidas para ele. Dois missionários direto de Deus, Moisés e Arão, vieram com todas as credenciais, lançaram julgamentos providenciais, advertência após advertência ali no Egito. Quem é Jeová? O homem é um Deus para si mesmo, como todos os infiéis praticamente o são, né? Então o representante e a encarnação do Deus Sol, o faraó, observe a posição independente que ele assume em toda essa controvérsia, como contra Jeová, como se um pêndulo oscilando dos extremos da crença ou descrença. Nenhuma alma pode descansar naquela infidelidade que virtualmente deifica a si mesmo. Portanto, o faraó jogou contra os representantes de Jeová. Os representantes do politeísmo do Egito, os mágicos. Assim, nos tempos modernos, existem os adeptos também do ateísmo, aqueles que não acreditam em nada, homens que não acreditam nas verdades sublimes da revelação. Eles acabam sucumbindo a esse impulso intelectual e se tornam muitas vezes adoradores da religião da humanidade, de Auguste Comte. Já ouviu falar? Filósofo Auguste Comte, que viveu de 1798 até o ano de 1857 e ficou muito conhecido pela religião da humanidade. Existe uma igreja no Brasil, a igreja positivista, que pratica essa ideia e esse conceito da religião da humanidade, uma doutrina criada pelo filósofo francês Auguste Comte. Trata-se de uma religião agnóstica, não transcendental, fundamentalmente humana, onde se presta homenagem aos homens e mulheres cujo talento e pensamento marcaram a humanidade. No caso de Faraó, não é de se admirar, pois Deus havia dito antes deste julgamento: neste momento enviarei todas as minhas pragas sobre ti. A calamidade vindoura seria de um tipo mais profundo e mais penetrante. O homem parece ter tido um acesso real e honesto. Após a segunda, Êxodo 8, do 8 ao 15, a quarta, Êxodo 8, do 28 ao 32, e a sétima, pragas, em Êxodo 9, do 28 ao 35, uma coisa muito comum com pecadores sob a disciplina divina: promessas de arrependimento. Mas o avanço da tendência para a iniquidade é como de um rio poderoso, carregando os votos mais fervorosos para o esquecimento. A penitência que o faraó tinha era de condições e concessões. O festival de Israel deve ser na terra, então não longe. Apenas os homens devem ir. Todos podem ir, mas o gado vai ficar para trás. Portanto, abandonaremos o pecado, mas apenas parte dele. Iremos render 99 pontos, não o centésimo. Desistiremos do que não nos importa tanto,
mas manteremos o que gostamos peculiarmente. A sétima praga, tempestade de granizo, Êxodo capítulo 9, versículo 17 ao 35. Vamos lá? Presta atenção comigo. Considere a própria praga, Deus tem o seu amanhã, versículo 18, bem como Faraó. Somente quando o amanhã de Faraó chegar, virá com ele a evidência de que ele não quis dizer o que disse. Mas quando o amanhã de Deus vier, haverá a evidência de sua estabilidade perfeita. Como ele resolve tudo de antemão até a hora exata. Amanhã, mais ou menos a esta hora, 24 horas inteiras. Então o Faraó leva para consideração. Talvez o próprio período de consideração ele levasse Faraó a menosprezar a previsão. Ele dizia a si mesmo que uma tempestade de granizo, por mais severa que fosse, ele poderia sobreviver. E os danos que ela causaria logo seriam reparados. Essa praga vem de uma nova direção. Os céus se unem à terra para servir a Deus contra Faraó. Nossas mentes são imediatamente direcionadas para a abertura das janelas do céu. Lembra em Gênesis 7:11? E a chuva de enxofre e fogo do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Mas vemos imediatamente a grande diferença entre essas duas visitas. Por mais terrível que fosse, não era destrutivo como eles e nem deveria ser. Ele forma bem as suas agências ali, de modo a atingir os resultados desejados. No entanto, embora essa praga não tenha sido uma experiência semelhante à de Sodoma, foi também muito terrível. Não havia nada nos históricos egípcios que o diminuísse. Quando o homem não obedece, Deus pode mostrar o resto de sua criação em notável obediência. O homem é visto se tornando cada vez mais repugnante ao controle divino, enquanto contra ele outras coisas são vistas se tornando cada vez mais receptivas. Que lembrete impressionante é dado a nós, assim sobre nossa partida de Deus e a discórdia que essa partida produziu. Deus enviou trovões, granizo e relâmpagos. Mesmo uma ligeira tempestade de trovões, ela perturba a mente. E que profunda comoção na alma essa tempestade inigualável deve ter produzido. O som daquele trovão, pode-se pensar, permaneceu nos ouvidos de quem o ouviu até a última hora. Quanto ao relâmpago, sabemos mais de suas causas do que os egípcios, mas toda a nossa ciência jamais roubará sua admiração e terror. Quando flecha após flecha enche os céus, o mais vulgar e sensual, mais promíscuo dos homens fica pasmo de sua compostura sórdida, pelo menos por um pouco de tempo. Considere comigo essa praga, meus amigos e queridos. A isenção de Gósen da tempestade, aquela região onde ficavam os israelitas, onde os filhos de Israel estavam, não havia granizo. Essa isenção agora vem quase como uma coisa natural, pois embora Gósen não seja mencionado como isento da devastação dos gafanhotos, nós podemos concluir com justiça que foi isento. Quão claro fica assim para aqueles que recebem este milagre do granizo, em espírito e em verdade, que Deus completou com poder sobre toda a ordem do céu, enviando chuva, neve, granizo, como lhe agradava, reunindo as mais terríveis tempestades sobre um distrito, uma região, e deixando outra região que o contornava. Talvez até mesmo dentro dele como um círculo interno perfeitamente seguro. Em Gósen, eles ouviram o trovão, viram o relâmpago, marcaram a queda das pedras de granizo que machucavam. Mas essas coisas não os tocaram. Tendo Deus mostrado aqui, como em outros lugares, seu controle dos céus, que é uma coisa racional suficiente para suplicar mudanças no tempo. Estamos então suplicando pelo que é perfeitamente possível de ser alcançado.
embora talvez seja melhor em tais coisas receber com humildade e confiança o que Deus deseja enviar. Mas muito mais notável aqui do que a isenção da região de Gósen é a forma discriminatória como Deus trata o povo egípcio. Cada vez mais, eles têm tido a oportunidade de descobrir de onde e para que essas pragas ocorreram em suas terras. Essa preparação era necessária para lhes dar poder justo e pleno de apreciar o apelo de Jeová, no versículo 19. Veja comigo que as próprias isenções da região de Gósen já teriam feito muito para levá-los a alguma percepção do real estado das coisas. E o tempo todo, de fato, cada maravilha, cada praga que acontecia estava dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Alguns que são surdos até mesmo ao trovão e outros a quem a voz mansa e delicada fala no tom mais claro e nas palavras mais claras a respeito de toda a verdade e dever. Observe com que sabedoria Deus agiu ao tomar uma praga desse tipo para fazer separação entre o seu povo e os egípcios. Eles tiveram a chance de se protegerem de suas piores consequências, prestando atenção oportuna ao seu aviso. O teste foi eficaz quanto a quem temia a palavra de Jeová. Tudo o que ele queria era que o medo levasse a crença na previsão e a ação correspondente à crença. Quando se torna necessário isentar Gósen, então certamente também é justo dar aos egípcios de mente aberta e prudente a chance, se não de isenção em todos os eventos, mas de um alívio. Nem todos os que são do Egito são egípcios, pois nem todos os que estão entre os israelitas também são de fato israelitas. Entre os cristãos nominais existem os piores infiéis, e entre os infiéis nominais pode haver, não é claro, o melhor dos cristãos, mas aquele cuja fé germinante pode crescer e se tornar a mais abundante e gloriosa frutificação. Observe como os apóstolos tiveram uma experiência semelhante. Atos 13, 42, 45, Atos 14, do 1 ao 4, Atos 17, Atos 19. Em nenhum lugar isso é afirmado de forma mais impressionante do que no final da história apostólica, lá em Atos 28 e 24. Alguns creram nas coisas que eram faladas e outros não. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Dessa vez eu pequei, disse ele. O Senhor é justo e eu e o meu povo somos culpados. Êxodo 9, 27. A confissão deve desejar a remoção do próprio pecado, da consciência culpada, da imaginação depravada, dos sentimentos não fraternos e antipáticos, o intelecto obscurecido pela ignorância, pelo erro. Acima de tudo, desejará ter a vida novamente reconciliada com Deus, prestativa para com Deus. Somente quando houver tais desejos no coração, a palavra pequei operará para garantir uma reversão imediata da vida, uma mudança de rota. Israel disse: nós pecamos, quando se rebelaram contra Jeová por causa do relato desagradável dos espias. Balaão disse ao anjo no caminho: eu pequei. Mas mesmo assim ele não voltou atrás, ele estava muito contente de ir em frente e trabalhar pelo salário da injustiça. Deve ser uma confissão ao próprio Deus e não uma mera conversa a outros sobre Deus ser justo. Tudo o que o faraó queria era que Moisés implorasse pela retirada do sofrimento presente. O reconhecimento tal como foi para Moisés e não para Jeová. Agora, confissões desse tipo são inúteis. O que se quer é não uma súplica aos possíveis intercessores, mas ao Santo nas alturas, visto através e acima do agente mediador. Não é suficiente ser levado ao conhecimento de que Jesus salvou do pecado. Na verdade, podemos apenas estar nos iludindo com meras palavras, a menos que ganhemos
aquela parte gloriosa da salvação que consiste no conhecimento daquele que o próprio Jesus conhece tão bem e desejava com tanto desejo revelar também aos seus discípulos e a nós também. Esse é o desejo de Deus, de Jesus, revelar Deus Pai a nós. E isto é feito através da palavra de Deus, nosso aprendizado, estudo, nossa reflexão na palavra de Deus. Isso nos aproxima de Deus, ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe, eu te encontro no próximo episódio, onde nós daremos início ao capítulo 10 do livro de Êxodo. Até lá, um abraço, Deus abençoe, até breve.